ao nosso podcast Café com Lei e Companhia. Hoje nós vamos iniciar o quadro de perguntas e respostas. A primeira pergunta eu começo respondendo. Fábio perguntou: recebo auxílio acidente. Quando me aposentar, não pagarei imposto de renda por isso? Fábio, você por estar recebendo auxílio acidente, você teve um acidente ou no trabalho, ou um acidente de qualquer natureza, ou você teve uma doença relacionada ao trabalho que gerou o benefício do auxílio acidente. Para gerar esse benefício, você teve uma perda de capacidade laborativa. Quando você se aposentar, se o motivo da sua aposentadoria foi esse acidente, porque, por exemplo, a sequela que originou o auxílio acidente, houve um agravamento dessa sequela e você não consegue mais trabalhar, e aí você se aposentou por invalidez devido a essa sequela, o agravamento desse acidente, aí sim, você não vai pagar mais o imposto de renda sobre o seu benefício de aposentadoria. A próxima pergunta aqui vai para a Jussara. Olha. Jussara, a Eliana comentou: doutora, sei dos meus direitos com meu filho, que foi diagnosticado recentemente com autismo nível 2 de suporte, e colocar um auxiliar para acompanhá-lo durante a aula. Só que ela é a estagiária e não está ajudando no aprendizado. Nossa, isso é muito comum, viu? É o que mais acontece nas escolas. Então, assim, Eliana, o que você precisa entender? A lei, ela não deixa claro que tipo de acompanhante e a especialidade desse acompanhante dentro da sala de aula. Então, assim, os pais, eles já sabem que a criança ela tem um direito, tá? E é interessante, ela mencionou que é nível 2 de suporte, né? Porque existe também essa dúvida, muita gente pergunta que precisa estar no grau máximo do espectro autista, e não. Quem vai dizer que aquela criança precisa desse acompanhante é o médico, neurologista ou psiquiatra infantil que acompanha essa criança. Então, é ele que vai dizer o que aquela criança precisa de acompanhante. E é exatamente, a gente já comentou aqui no canal, né, sobre o relatório médico. E é nesse relatório médico que ele vai colocar, olha, precisa de tal especialidade, porque a lei ela traz essa lacuna de não colocar qual tipo de acompanhante. Mas aí o médico vai colocar e é muito mais fácil para a gente pedir, se necessário for, judicialmente. Tá? Certo. A segunda que pergunta vai para Adriana. A Renata perguntou: minha tia foi vítima de grave erro médico. Quero justiça. Como ela deve fazer para pedir uma indenização por isso? É Renata, né? Renata. Renata, não sei exatamente qual foi o erro médico, né, que aconteceu, mas assim, a primeira coisa seria pedir para sua tia, se ela estiver em condições, né, solicitar um prontuário médico junto ao hospital, ao local aí onde ela foi atendida, né? Com toda essa documentação em mãos e mais laudos médicos, exames, tudo que ela tiver relacionado ao problema dela, eu recomendaria ela procurar um advogado, né? E aí esse advogado vai fazer uma análise prévia se existem indícios desse erro médico, tá? Nem sempre que a pessoa pensa ali que foi um erro médico, realmente foi um erro médico, como muitas vezes vice-versa, né? A situação realmente ocorreu. Então o advogado faz ali uma triagem prévia sobre a existência possível desse erro médico. Constatada, né, esse início de evidência, é possível entrar com uma ação judicial, tá? E será submetida a uma perícia judicial. Se a pessoa, por exemplo, veio a falecer, alguma situação que seja nesse nível, né? Essa perícia é realizada com base numa perícia indireta, com base nos prontuários médicos. A pessoa não está presente, então serão avaliadas ali todas as condutas médicas que foram realizadas através do prontuário médico. Tá? Se a pessoa está ali presencialmente, né, pode comparecer nessa perícia, ela vai ser entrevistada e esse perito vai chegar a uma conclusão e vai juntar no processo judicial. E a partir daí, se esse laudo for favorável, né, a grande chance é de uma possível indenização em relação a esse erro médico. Certo. A próxima aqui eu vou responder para mim. A Natália perguntou se o acidente ocorrer na academia, tem o direito a receber auxílio acidente? Tem sim, Natália, porque o auxílio acidente não está só relacionado a um acidente que ocorre dentro da empresa ou no caminho do trajeto para o trabalho. Não, o auxílio acidente ele também se relaciona a acidente de qualquer natureza. Então ele pode ser sim um acidente que ocorreu dentro de uma academia, mas é importante dizer que não é qualquer pessoa que sofre um acidente na academia que vai ter esse direito.
essa pessoa tem que ser segurada do INSS. Se ela for segurada do INSS na data desse acidente, se ela ficou afastada por mais de 15 dias após ter sofrido esse acidente e recebeu um benefício do INSS de auxílio-doença, esse benefício foi cessado e ela não se recuperou, que ela teve alguma sequela desse acidente, e essa sequela estiver diminuindo a capacidade dela para a função que ela exerce, aí ela vai ter direito a receber o auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente vai ser pago até a aposentadoria dela. Vamos ver a próxima aqui. Justara. Mariana perguntou: quais cirurgias plásticas o convênio deve cobrir? Todas, Mariana, todas que o médico que vai te dar o relatório falando da sua necessidade de reparação, todas que ele disser que você tem necessidade. Então, assim, não é o plano de saúde, não é o SUS que vai falar qual que tem que ter cobertura, tá? A gente trouxe aqui um convidado, o Dr. Márcio Fontoura, inclusive ele comentou com a gente, né, sobre que não é de automático, né, a concessão da cobertura da abdominoplastia, que é o mais comum, né? Inclusive ele até trouxe pra gente uma informação de que a gente tem essa falsa sensação de que, não, a abdominoplastia é automático em todos os planos. Não, nem todos. Ele falou que ele tem muita dificuldade também, inclusive com a abdominoplastia. Mas assim, por que a abdominoplastia, né, que é a retirada de pele do abdômen, ela é a mais comum, né? Porque é a primeira que o médico vai solicitar. Quando a pessoa ela tem uma perda excessiva de peso, a primeira coisa que aparece bastante é o excesso de pele no abdômen, porque ela perde bastante massa, né, visceral. Então é a primeira coisa que o médico, o cirurgião plástico, que vai solicitar essa cobertura, né, dessa cirurgia, ele vai colocar, olha, reparação do abdômen. Primeiro, por quê? Porque precisa fechar a musculatura do abdômen também, para justamente ajudar a não ter o reganho de peso. Então fechar essa musculatura ajuda bastante também. Então é a primeira cirurgia que os médicos solicitam. Mas fora isso, gente, o que é muito comum que as pessoas não sabem, quando a pessoa também tem um excesso de perda de peso, ela perde também musculatura, e a musculatura do bumbum. Então existe uma cirurgia também que todos os planos negam, que é a lipoenxertia, que é o quê? É um enxerto, o médico ele tira a gordura do flanco, de outras partes do corpo, e faz uma lipoaspiração e injeta nessa região do glúteo onde precisa, onde perdeu a musculatura. Porque o paciente não consegue se sentar. Vai ficar com o bumbum esteticamente melhor? Ok, mas isso é uma consequência, né? Porque sentar é básico, é funcional, e o paciente precisa, então é reparador. Então assim, Mariana, o que o médico disser que você precisa, você tem direito de cobertura. A braquioplastia, que é do braço. Então, assim, se o paciente tem muito excesso de pele no braço, aquilo pode causar fungos, assaduras, alergias. Também é uma questão de reparação. Então, se você tem necessidade de ter essa reparação, ela tem que ser concedida. Interessante que eu li recentemente que houve uma decisão, não vou me lembrar em qual Tribunal de Justiça que foi, mas houve uma decisão bem recente de que pessoas que fizeram a transição de sexo, né, que fizeram a cirurgia de transição, elas estão, essa pessoa específica, ela entrou na justiça e pleiteou a harmonização facial, porque ele tinha todas as características masculinas ainda, e ele já tinha feito a transição. E foi deferido na primeira instância, né? O convênio vai recorrer, já até na notícia que eu li foi dito que haverá sim um recurso. O comum é a negativa nesse tipo de cirurgia, mas, né? Mas eu achei diferente porque o tribunal, o juiz da primeira instância, ele comentou que é uma cirurgia reparadora. Achei interessante, não é uma cirurgia estética. Mudança também de uma forma geral ali, né? Porque fica o rosto muito masculino e o corpo feminino, ele vai sofrer aí um problema ele até comenta sobre o fato dele não conseguir entrar num banheiro feminino, porque ele ainda tem os aspectos, eu achei bem interessante. Face, né? Gente, e se, né, realmente for favorável no final, que avanço, na nossa jurisprudência. Porque é verdade, seria um avanço, porque
você já imagina a harmonização facial apenas como estética. Você não imagina como uma cirurgia reparadora, né? Então, é por isso que eu comentei da abdominoplastia. Por que ela é a mais comum também, por questão do pedido, e também porque já teve várias ações, né? Judicializou muito a cobertura da abdominoplastia. E aí, o que os planos entenderam? Se já tem um monte de ação, todo mundo vai entrar, então essa daqui já meio que automático, tá? Você solicita administrativamente pro plano, o plano fala, abdominoplastia eu cubro. Braço, coxa, lifting de coxa, enxerto não vou cobrir. Por quê? Porque não tem tanto grande número de ações. As pessoas não têm essa informação, acham que não é só o abdômen, cobrir tudo bem, vai, né? Infelizmente, você paga do bolso, né? Às vezes, né? Tá, a gente cobra até aqui você tem que pagar. E é o que acontece muito. Tá certo. Agora, eu acho que vai ser pra você. Olha, tem uma filha autista. Essa eu já li, hein, gente? Essa eu já li, da Stephanie. A Stephanie, acho que foi a Não, é que é outra. Não, a Stephanie é outra, né? Tá certo. Eu tinha lido da filha autista, mas era. Que é mais certo. uma de. Tem uma filha autista, nível também de suporte 2. É verdade que posso sacar meu FGTS para ajudar no tratamento? Você tinha comentado uma pergunta. Eu cheguei a comentar e ver essa pergunta, né? Então, na verdade, a legislação referente ao saque do FGTS não prevê especificamente para o transtorno do espectro autista, mas ele para doenças graves. Então, a Caixa Econômica Federal, ela tem liberado administrativamente para o nível de suporte 3, porque ela considera o nível 3 ou mais grave. Né? O nível de suporte 2 e 1, normalmente, os pedidos são indeferidos. Tá? Mas, graças a Deus, aí o Judiciário tem nos auxiliado e muitas ações já favoráveis nesse sentido, né? Então, muitas pessoas já conseguiram a liberação do fundo de garantia através do Judiciário. Tá? Mas é importante ressaltar que a pessoa sempre precisa procurar a Caixa Econômica, né? Fazer esse pedido administrativo. Eles têm um formulário específico onde a pessoa preenche, anexa todos os relatórios médicos, né? Toda a documentação e solicita. Em sendo negado, aí sim a pessoa pode procurar o Judiciário e tentar obter, né, o saque do seu fundo de garantia. Isso para ajudar, né, nos tratamentos, que muitas vezes impactam, né, no orçamento familiar, e justamente por esse caráter social, né, do fundo de garantia. Então, a Justiça muitas vezes tem autorizado esse levantamento. Tem sido até comum, que também é uma vitória, né, para essas pessoas que tanto precisam, né, de um suporte financeiro nesses momentos, né? Essa é para mim. Olha, Nilson perguntou se a lei mudou, porque disseram para ele que quem se afasta para receber auxílio-doença ou acidente, quem deve pagar é a empresa. E depois o INSS ressarcirá a empresa. Nilson, não mudou. A legislação continua a mesma. Na verdade, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa, o seu afastamento. Então, se você recebeu um atestado médico e esse atestado, por exemplo, for de 50 dias, os 15 primeiros dias a empresa vai pagar. O restante você realmente vai afastar pelo INSS. Quem vai pagar o seu benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, vai ser o INSS. A mesma coisa para um auxílio-acidente ou um auxílio-doença acidentário. Os primeiros 15 dias, quem vai pagar é a empresa, porque quem recebe o auxílio-acidente, normalmente ele recebe primeiro o auxílio-doença acidentário. Então, os primeiros 15 dias que ele sofreu o acidente, a empresa vai pagar. O restante do afastamento vai ser o INSS. E quando lá na frente o benefício de auxílio-acidente for concedido pelo INSS, quem vai pagar também é o INSS, não é a empresa. Acredito que a confusão aqui foi feita devido ao auxílio maternidade, porque esse benefício é pago quando é empregado em empresa, é pago pela empresa e depois a empresa vai fazer um encontro de contas, né, um acerto com o INSS, porque a empresa paga muitas contribuições previdenciárias e nesse acerto vai ser ressarcida, a empresa será ressarcida do auxílio maternidade que ela pagou para a sua empregada que está afastada. Acredito que tenha sido essa aí a confusão, não houve nenhuma alteração da legislação, não. Pessoal, esse episódio de hoje nós tiramos para tirar as dúvidas que chegaram até a gente chegou a abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e nós trouxemos as dúvidas mais interessantes aqui. A gente pretende fazer isso pelo menos uma vez por mês,
porque tudo que é dito no podcast pode ser que, como a gente fala rápido e não explica tão bem porque não dá tempo, pode ser que surja mesmo dúvidas ou alguma confusão, ou então no cotidiano das pessoas mesmo, que trouxeram dúvidas, que não sabem o que está acontecendo, e nós estamos aqui exatamente para isso, para esclarecer dúvidas, orientar naquilo que a gente souber. Na semana seguinte, nós já vamos trazer um convidado bastante especial. Um colega nosso, também advogado, com muita experiência em ética. Ele já foi presidente do Tribunal de Ética daqui da nossa região, que é São José dos Campos. E também hoje ele é vice-presidente do tribunal. Nós vamos conversar, uma conversa bem informal sobre ética, sobre os deveres, as obrigações do advogado. Vai ser bem interessante. Espero que vocês não percam esse episódio também. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com quem você conhece, curta, se inscreva no nosso canal, que será um prazer ter essa conversa toda semana com vocês. E assim, mandem também sugestões. Ah, doutora, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Olha, saiu essa notícia. Inclusive hoje saiu uma notícia quentinha que a gente vai falar, né? Ah, sim, é. Sobre a CPI dos planos de saúde. Exatamente. Gente, O negócio tá pegando fogo. tá, É, mas a gente vai verdade. falar em breve. Até mais. Até mais. E aí?